Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Gira Albano. Hoje é dia 11 de dezembro de 2024, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em total presença santa, pedindo perdão por das minhas falhas, dos meus pecados. Senhor, eu te peço, guarda meu esposo, meus filhos, minha família, o ministério, o chamado, tudo se confiar da minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, entrando com socorro, com providência, cortando o laço, quebrando o acto, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver alguma mãe solo desempregada, precisando de um socorro, de um alimento, que o Senhor possa estar tocando em alguém para estar enviando, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, hoje a gente vai começar o livro de Gênesis, o começo, tá? A gente terminou de Apocalipse ontem, hoje estamos começando Gênesis. O Senhor falou comigo que vai começar Gênesis agora, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho de tudo que acontece comigo e com você, com a humanidade, como Deus vem trabalhando, né? E é só uma coxa de retalho que Deus vem costurando para ficar da maneira que Ele quer, tá bom? Porque a história já está no controle da mão de Deus. A gente viu, né, o final de Apocalipse ontem, e a gente vê que Deus está no controle de tudo, né? Então, vamos aqui meditar. A gente outra coisa, eu queria deixar bem claro, o livro de Apocalipse é um livro bem... que ele tem vários relatos, né, de como começou a humanidade, como Deus fez tudo pela sua palavra. É um livro... como eu posso dizer, é um livro que conta as histórias dos antecedentes, né? Em hebraico eles falam Bereshit, que é no princípio. É um livro também que ele faz a gente refletir sobre a cultura, sobre como os primeiros habitantes da Terra viveram, né? Como que deu a descendência humana. Então, assim, ele é muito... abrangente, fala sobre a primeira destruição, do dilúvio, né? Fala do pecado, porque a gente sabe que por um homem, né? Deus fez um homem imagem e semelhança dele, mas por um homem entrou o pecado, que foi por Adão, né? Eva, Adão, né? E a partir desse momento, a geração de Adão é uma geração imperfeita, né? E aí vem Jesus, Naramanda Suda, como o sumo sacerdote, né? E faz aquilo que o homem não conseguiu fazer, porque antes da queda o homem era perfeito, era imagem e semelhança de Deus. Após a queda do homem, né, seus filhos são imperfeitos. E aí, depois que Caim mata Abel, aí diz que depois de muito tempo, né, Eva conheceu Adão, eles tiveram 7, e ali começou a invocar o nome do Senhor. Então teve 2 descendências, de Caim e de Sete, mas... a gente vê que mesmo a descendência boa, vamos dizer assim, entre aspas, de Sete, eles eram imperfeitos, porque havia já a queda do homem, tá bom? E a gente vê também que eles falam muito da cultura antiga da Mesopotâmia, da criação, da geografia. Esse livro, ele abrange, fala sobre a migração, só que fala muita coisa sobre costumes, procedimento. O livro de Gênesis, ele é a criação, né, de tudo. Né, a criação dos animais, do sol, da separação, do firmamento da terra. Então a gente vê também que ele vai falar sobre o Éden, sobre muitas coisas, né? Que da antiguidade, no começo ali, como começou, tá bom? E a gente vê também que ali a gente conhece os patriarcas, é um livro que vai falar dos patriarcas, né? Da descendência de Jacó, que depois ele passa para Israel. E aí é muita coisa, e a gente vê, vai ter a história de José e muitas outras coisas. Então, a gente vê que como eu posso dizer, ele trata dos começos, o livro de Gênesis é o começo de tudo, né? E dos seres humanos, dos animais, da terra, de tudo, né? E ele também, ele deixa fundamentado, né? Que Deus, ele criou o homem para ser monoteísta, tá? Simplesmente servir o único Deus, porque é só um Deus, tá bom? O resto é tudo, vamos dizer assim, invenção de Satanás, né? Então, assim, ele deixa bem claro e ensina que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, que ele é Deus único, verdadeiro e soberano, e tudo é ele, tá? Sobre tudo que existe é do nosso Deus. Então, a gente tem toda
todo esse embasamento, né, nesse estudo do livro de Gênesis, ao qual a gente vai começar a entender todo o livro, toda a Bíblia, tá? Pode-se dizer que a gente começou assim no meio, depois fomos pro final, pro Apocalipse, agora a gente tá começando no começo. E também ele deixa que, como é que diz? Ele põe aqui, ele oferece, ele nos mostra, né, a definição mais antiga da primeira fé, Abraão pela fé. Então, assim, a gente vê muitas coisas que a gente vai aprender, tá? Então, assim, a gente vai ver a história dos homens divinamente escolhidos por Deus, né? Igual eu falei agora de Abraão. Então, são muitas coisas, né? O livro de Gênesis é um livro bem robusto, onde começa tudo, é a verdade verdadeira do Senhor, é o conhecimento humano de tudo, é tudo, tá? Então, a gente vamos para o livro de Gênesis. Vamos começar hoje, tá bom? Vamos lá, capítulo 1, que diz assim, o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra, na manda suda como nesse dia, Pai, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, a banda sai, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Como diz o nome desse canal, João 3,30, que o Senhor cresça e eu, a missionária Nadira Albano, diminua e desapareça para a tua honra e para a tua glória, amém? Então, esse livro é um livro que vai estar contando aqui o princípio, como tudo começou, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente vê que o livro já começa deixando bem claro, né? Que o Espírito de Deus, né? Se movia sobre a face das águas. Então, a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele já fazia parte da criação. É um Deus triuno, né? Onde Jesus também faz parte. A gente vai ver mais para frente que ele fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e se façamos aqui, está englobando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, mostrando o trabalho de ambos juntos, né? E a gente vê que esse Deus, ele é único e verdadeiro. Aí diz no 3, disse Deus, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, há uma separação, tá? Quando Deus percebe, ele vê, né, que a luz, né, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, houve uma separação da luz, né, das trevas, porque tudo era sem forma e vazia, e pela sua palavra Deus criou tudo. E a gente vê que na Sudecoma, né, que é tudo perfeito, porque ele é o único Deus, ele é o único verdadeiro, não tem outro Deus fora dele, tá bom? A divindade de Deus, ela é perfeita. E aí continua. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite, passaram-se a tarde, amanhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe a água, e separe águas de água, né? Então, teve esse também. Haja luz, água, um firmamento que se separe as águas. Então, oi, amor. Então, Deus falou, haja, né, das águas. Aí diz assim, haja entre as águas um firmamento que separe águas de água. Então, houve uma separação, né, da água e de águas, né? Do mesmo jeito que Deus separou a luz e as trevas, né? Aí Deus separa a água de água. E aí acontece o quê? E aí diz, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo, né? As águas ficaram o quê? Abaixo do firmamento dos que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu, tá? E passaram-se a tarde e esse foi o segundo dia, né? Deus chamou céu. Então, a gente vê que as coisas do Senhor, ele é perfeita, né? Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, a gente não entende. Muitas vezes a gente fala, Senhor, né? Porque é simplesmente não falar de Deus. Deus traz todas as coisas à existência, não falar de Deus, né? Não falar de Deus, ele traz a existência. Não falar é que eu tenho que marcar, sabe? Deus traz a existência, né? Então,
a gente vê que Deus, ele criou tudo. E tudo que Deus fez é bom. A gente vê no 4 que ele fala bem assim, ó. Aqui, ó. E Deus viu que era boa, né? E separou a luz das trevas. Então, Deus, tudo que Deus fez é bom. Mas o homem, né, na sua queda, ele acaba distorcendo tudo o que Deus fez, né? Tudo é bom. E aí a gente vê aqui que chamou, aí diz assim no 9, disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Assim foi a parte seca, Deus chamou terra. E chamou o mares, o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então, ou seja, tudo que Deus vai fazendo no primeiro e no segundo dia, ele sempre vê que fica bom. Ficou bom? Ficou perfeito? É o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus da perfeição, tá? A gente vê que ali a atmosfera, o céu, né? Então, foi tudo feito pela voz de Deus, né? Então, Deus, ele tem muitas formas de trabalhar. E Deus, ele trabalha da melhor forma, sempre, né? Então, assim, Deus, ele fez a atmosfera. É tão estranho. Quando eu vejo quando era criança, a gente achava que era Big Bang, né? Que foi uma explosão. Mas a gente vê que nós temos um Deus que fala, que ele chama a existência aquilo que não existe. Na Manda Sudecomanai. E Deus, ele chama a existência na sua vida. Portas abertas, cura, libertação, né? Porque esse Deus, ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele abre porta onde não tem porta. Ele cria situações para abençoar a minha e a sua vida. E Deus está criando situações para abençoar a minha e a sua vida. Amém? Você crê? Receba neste dia. Deus, ele acabou de falar no meu coração que está preparando situações para abençoar a minha e a sua vida. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, meu amor. Então, aí diz no 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, planta que dêem sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. Árvore cujos frutos produzem semente, ou de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, Deus, ele vai fazendo tudo. E passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o terceiro dia, né? Então, a gente vê o nosso Deus trabalhando sempre na perfeição. O segundo dia, no primeiro dia. Então, Deus, ele vai trabalhando, tá? Porque ele é Deus. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, igreja, tudo Deus, ele fez na perfeição. Então, se a gente sabe que nós estamos em 2024, porque o nosso Deus, ele fez isso. Haja, e sempre na palavra haja, né? Que aconteça. Então, a gente vê que Deus, ele ele expressa aquilo que ele quer falar e acontece, é algo tremendo, né? E aí diz no 14, Deus age luminário no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirva eles sinais para marcar estações. E sirva de luminários no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes luminários, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, ou seja, o sol, né? E a lua. Fez também as estrelas. E fez também as estrelas. Deus colocou o firmamento do céu para iluminar a terra e governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. Você reparou que tudo que Deus faz, depois ele diz assim, ficou bom. Né? Então, a gente vê que o ficou bom de Deus é perfeito. Porque ficou bom. Né? Ficou bom. Deus, ele trabalha com haja e ficou bom. Por quê? Porque ele é perfeito, né? Na sua fala, no seu diagnóstico, né? Então, Deus, ele faz com perfeição, né? E Deus viu que era bom e ficou bom, né? Vamos continuar. Vamos lá. Mãe, Oi, passar... Tá bom, passaram-se a tarde e a manhã e este foi o quarto dia. Quarto dia. Esse é o nosso Deus trabalhando. E disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres que voam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus viu que ficou bom. Então, a gente vê que Deus, ele sempre faz tudo perfeito. Ô, igreja, tudo que Deus fez, ele vai ver se ficou bom, né?
ficou bom. Por quê? Porque Deus é a perfeição, né? E aqui ele disse, encham-se, né? Então, a igreja, a gente vê várias espécies de peixes, de animal, de tubarão, de baleia. Gente, o fundo do mar, eles não conseguiram ainda ver a tamanha dimensão, né? Os pesquisadores de tantos animais, sempre eles acham alguma planta aquática, como é que eu posso dizer? As bactérias que tem no mar, tudo, igreja, tudo perfeito, porque Deus, ele fez, tudo que ele fez é bom. E este foi o 5º dia que o nosso Deus fez, tá bom? Então, a gente vê Deus trabalhando, né? E aí no 22 assim, então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mar e multipliquem as aves do céu. E passaram a tarde e amanhã, este foi o 5º dia. Aí no 24. Então a gente vê Deus, ele vem trabalhando de uma maneira na Sudecomanai perfeita, né? No primeiro ele cria a luz, depois as águas debaixo do firmamento, né? Que ficaram por cima, depois a parte seca com as vegetações, depois os luminares, a noite e dia, depois ele fez os seres vivos que povoam as águas e todas as aves. E aí Deus, ele vem no 6º dia, vamos ver o que Deus vai fazer? E disse Deus, produza a terra seres vivos, produza. Então, ele disse, Deus, ele sempre diz, produza seres vivos, né? De acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos, a terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Então a gente vê que Deus, ele fala e ele chama a existência, né? Depois ele diz que ficou bom, né? Esse é o nosso Deus, porque ele conhece todas as coisas. A gente conhece, igreja, aquilo que a gente vê, mas Deus não. Ele sabe de todas as coisas. A gente vê que mais pra frente esses animais, eles vão entrar na arca, né, que Noé fez. Então a gente vê a perfeição do nosso Deus. Quando ele destrói a face da terra, esses animais, ele entra na arca, né? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Esse é né, e sobre os grandes animais da terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse foi qual? O 6º dia. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus abençoou, ele disse, sejam férteis, Deus disse assim, sejam férteis e multipliquem-se. Então, encham e subjuguem a terra, ou seja, Deus deu todo o domínio para o homem, né? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Deus deu domínio ao homem, né? E sobre todos os animais que se movam pela terra, diz Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem. Deus, ele deu ao homem, eis que lhe dou todas. Mãe, oi, amor. Oi. Não, você tá de férias, tá bom? Tá bom. E aí, né, e disse Deus, no 29, disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem, produzam semente. Então, Deus deu tudo no controle do homem, Deus deu domínio para o homem, Deus deu que o homem multiplique, que o homem subjugue, que ele cuide de tudo, né? Tudo tava o quê? No controle da mão do homem. Então, a gente vê Deus trabalhando, mostrando, né, que ele deu para o homem tudo, né? Todo o poder, né? E aí, a gente vê também aqui no 29 diz assim, as plantas que nascem em toda a terra produzam sementes e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês, né? Então diz assim, vai servir o quê? De alimento, tudo vai servir o quê? De alimento para vocês, né? Então Deus cuidando mais uma vez do homem, mostrando que ele estava com o homem e que tudo estava no seu controle. A gente vê também, oi, meu. A gente que tem criança pequena é uma benção, né? Já estão de férias e eles ficam toda hora, mãe. Mas é as bênçãos que Deus me deu, né? E diz assim, né? E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, né? Então Deus já deixou aquilo que o homem, né, ia ter, né? Os animais, né, que tem fôlego de vida, que era o que o homem poderia estar se alimentando. A gente vê também que aí diz assim, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão.
E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom, né? Então a gente vê que Deus, ele sempre diz que havia ficado tudo muito bom, né? Aí diz assim: passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia, tá bom? Esse foi o sexto dia, né? E aqui a gente terminou a criação. Então a gente vê que Deus, ele vem trabalhando em todo o tempo. Aí quando a gente vai entrar amanhã no segundo, a gente vai ver que Deus descansou no sétimo dia. Então Deus, ele fez tudo em 6 dias, tá? Então Deus, ele mostrando a perfeição dele. Então a gente tem que ver e saber que o nosso Deus, ele é monoteísta, que toda adoração e todo louvor seja ele. Ele fez tudo, né, pela sua voz, pela sua vontade, viu que tudo ficou bom. Tudo que Deus fez, no final ele falou, ficou bom. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. O que é, Manuel?